Muito bem, a gente começa já com uma bomba. Fabiola, boa tarde, Judite, Renato Lombardi. Ô, Fabiola, nós mostramos um áudio de 20 segundos, mas o total desse áudio tem muito mais. E é o próprio Tom Veiga contando o que aconteceu. Vamos lá, vamos por etapas aqui. O que você vai apresentar pra gente a partir de agora? É o seguinte, os 4 filhos do Tom Veiga, o Louro José, entraram com ação, uma ação na justiça, para tirar a Cibele Hermínio do testamento. A Cibele foi a última mulher dele, porque ele ficou quase 8, 9 meses aí. Eles consideram que ela seria uma herdeira indigna. O Tom ficou casado por quase 9 meses com ela. E nesse processo, que está aqui, a gente tem aqui o processo na nossa mão, os advogados dizem que a Cibele impôs uma condição para se casar. Isso tudo está no processo. Ela impôs uma condição para se casar. Ela exigiu um testamento em que ele dividiria os bens com ela. Os bens dele com ela. Os bens dele com ela. Eles se casaram em dezembro de 2019, se separaram em setembro do ano passado, ele morreu em novembro. Foi encontrado morto na casa dele, né? A causa da morte foi divulgada como um AVC. Agora, ô Fabiola, eles se separaram em setembro, em novembro ele morreu. Isso. Mas ele ainda não tinha assinado nem o divórcio e nem... mudado o testamento. Mudado o testamento. Não tinha assinado. Ele ia assinar o divórcio, ele morreu no dia 1º de novembro. Ele ia assinar o divórcio com a Cibele dia 5 de novembro. Não deu tempo. E aí, olha só, nesse processo aqui, tem áudio do Tom Veiga dizendo que queria tirar a Cibele do testamento. Isso tudo está no processo, né? Porque no processo você pode anexar foto, vídeo, áudio. Então ele fala, eles mostraram na justiça que ele queria tirar a Cibele do testamento. Ele até um dos trechos lá fala o seguinte: eu preciso cancelar aquele testamento que eu fiz, onde eu botei a Cibele como beneficiária. A gente já vai falar dessas agressões. Tá? Ontem a gente contou aqui que um amigo do Louro José revelou pra mim que o Louro teria apanhado da Cibele durante uma briga. Aí tem uma empregada doméstica deles também confirmando essa história num depoimento, que ela deu lá no cartório no Rio de Janeiro. Ele conta que a Cibele teria ligado o celular esperando ele reagir para depois falar que o Louro José bate em mulher. Isso tudo está no processo, isso tudo os amigos estão dizendo que o Louro José disse. Então vamos lá, agora a Fabiola vai mostrar pra gente o primeiro áudio mais completo sobre o que o Louro José viveu dentro da casa. O Tom Veiga viveu dentro da casa com a mulher dele, Cibele. A Cibele. Esses áudios que a gente vai mostrar agora, ele mandou para a Alessandra, a segunda ex-mulher dele, com quem ele ia voltar. Ele estava se preparando para retomar o casamento com a Alessandra, mas também não deu tempo. Esse áudio é bombástico. Sim, vamos ouvir. Vamos ouvir. E eu tinha acabado de abrir uma garrafa de vinho, ofereci pra ela, não quis e tal, não sei o que. Ela veio, deu uma porrada no computador. Quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma garrafada, veio pra cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costas no chão. E aí foi agressão mesmo. Apanhei como eu não apanhei da minha mãe. Olha aí. Tá, isso aí. Tem mais que a Fabiola já vai colocar agora. Tem mais. Esse áudio, o Lombardi, ele manda para a Alessandra, né? E não foi só para a Alessandra, ele mandou para amigos também. Tem fotos do corpo dele vamos mostrar a foto. Deixa eu só lembrar aqui, eu entrei em contato com um advogado, olha aí as fotos, a Fabiola já vai falar das agressões, mas eu entrei em contato com um advogado e perguntei a ele e ele vai falar com a gente daqui a pouco. É possível uma pessoa que está num testamento, lembra as novelas? Vai abrir o testamento, deixou a herança para Fabiola e não deixou para Judite. Pode tirar uma pessoa do testamento, a pessoa já morreu, não tem mais como tirá-la. Ela é a beneficiária do testamento. Tem como tirá-la?
O advogado vai explicar se tem ou não, dentro de instantes. Vamos às fotos e a segunda parte do áudio. Vamos, nessa segunda parte do áudio, a gente vai mostrar como que foi a briga e como tudo terminou. Olha lá. Então agora presta atenção. Essas fotos, ele mandou para algumas pessoas, dizendo, olha, eu tô machucado, fui arranhado. Como prova. A gente teve uma discussão e ela acabou me agredindo. Isso tudo o próprio Tom Veiga mostrou para as pessoas próximas a ele ali. Né? Olha aí, ó. Ele mandou essas fotos foram enviadas para amigos, para parentes, as agressões sofridas por ele. Isso é depois do relato que ele faz nesse áudio que a Fabíola exibiu agora. Ele disse que foi agredido no chão e que ele não tinha apanhado ainda dessa maneira na vida nem da mãe dele. Nem da mãe dele. Agora a segunda parte, o segundo áudio que explica como terminou essa noite de agressão e violência dentro da casa de Tom Veiga. E ela tinha acabado de tirar um nódulo do seio e ela estava toda costurada. O meu discernimento era só me defender. Eu falei, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela, não podia nem empurrar. Alessandra, apanhei igual um... E ela estava numa de... Você vai falar comigo, nós vamos resolver, não sei o quê. E... Reage, você é um... Você é muito macho pra tanta coisa, reage agora, faz alguma coisa. E eu só fazia me defender, né? Ela tomou meu celular, minha carteira, chave do carro, chave de casa, tudo. Ela escondeu tudo. Eu saí de casa descalço, de short e camiseta, meu amor. Isso ele falando pra Alessandra, vou repetir aqui, ele falando isso pra Alessandra, que é uma mulher anterior a essa Cibele, a segunda ex-mulher dele, com quem ele tem 2 filhos e ele ia voltar. Danilo Carvalho acaba de nos informar que teremos a Cibele falando. A Cibele, que era a esposa do Tom Veiga quando ele morreu. Eles estavam se separando, mas ainda não tinham assinado o divórcio. Então ela não se apresenta como a ex-mulher. Ela se apresenta como a mulher do Tom Veiga. Renato Lombardi... são áudios fortíssimos, os relatos feitos pelo Louro José. É de impressionar, né? Mas o Louro José, você percebe que eu não sabia disso, agora que eu fiquei sabendo que ele só não reagiu de uma outra maneira porque ela tinha tirado um nódulo do seio, ela estava operada. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de saber, é por que ele não reagiu, não fez nada quando ela falou, não, eu só caso com você se você me colocar na herança. Mas como isso? Então, ela não estava casando por amor ao Louro José, ela estava casando pelo dinheiro que ele tinha. Bem colocado, Lombardi. A Fabíola, vem cá, eu acho que é importante a gente falar isso. Ontem surgiu a notícia de que a família gostaria da exumação. Alguns familiares gostariam, principalmente amigos, gostariam da exumação do corpo do Louro José. Isso é uma discussão que está acontecendo aí, pode ou não acontecer. Mas a Fabíola já tinha informações importantes e a Fabíola contou aqui sobre as agressões. Depois, a Fabíola teve acesso ao processo. E quando você começa a ler o processo, só para você ter uma ideia, a Fabíola imprimiu aqui e ela grifou todos os pontos importantes deste processo. O que você destacaria, Fabíola? O advogado já vai falar. O advogado vai falar se é possível anular um testamento. A pessoa que fez o testamento morreu. Pessoas são beneficiadas. É possível tirar uma pessoa do testamento? Você vai se surpreender com a resposta que a gente já vai colocar no ar. Essa era a vontade dele. Agora, como o Coutinho falou, vamos ver se é possível isso, né? Se a justiça permite isso. E daqui a pouco a Cibele vai falar também, tá? O que me chamou a atenção aqui, eles falam no processo que os filhos moveram aí para retirar a Cibele do testamento do Louro José, que ela era uma moça de 16 anos mais jovem, que ele foi seduzido pela beleza e jovialidade dela, acabou convencido pela companheira a formalizar a união, e eles falam o seguinte, que o Tom Veiga se recusava a casar pelo regime de comunhão parcial de bens, que a Cibele cobrou dele como condição para o casamento, que ela teria imposto uma condição. Eu só caso com você se você fizer um testamento me colocando como beneficiária. Isso está no processo. Olha, então, essa parte da Fabíola é bem importante, você precisa guardar isso, tá? Eu vou ler aqui. Como Tom Veiga se recusava a se casar pelo regime da comunhão parcial de bens, Cibele cobrou dele como condição para o casamento que fizesse um testamento
dispondo para ela toda a parte disponível de seus bens. Essa frase dita agora pela Fabiola Heipert é muito importante para o que a gente vai ouvir agora. Diante dessa confusão toda, poxa, o rapaz deixou o testamento, ele morreu. A família abriu o testamento e viu que parte dos bens, e ele era um rapaz que investia, tinha negócios, imóveis, parte dos bens ele deixou para sua atual mulher, porque ele ainda não tinha divorciado no papel, embora eles já estavam se separando por conta dessas crises. Vamos lá, eu perguntei ao doutor Roberto Guastelli, advogado, é possível anular um testamento? Olha o que o advogado respondeu numa resposta de 20 segundos, veja. Existe sim a possibilidade do testamento feito pelo Tom Veiga de ser anulado pela justiça. Os filhos do Tom Veiga entraram com a ação de anulação do testamento e terão que provar uma dessas causas, né? Erro, dolo ou coação no momento que foi assinado o testamento. E com certeza, se conseguirem provar, tá, a justiça anulará esse ato que é o testamento dele. Você viu aí então? Informação importante. Existe a possibilidade sim, se vai acontecer ou não. A gente não sabe. Mas é possível, não é uma coisa impossível de acontecer. Não. Isso. E aí ele fala, aqui o doutor Roberto Guastelli, seguinte, o que ele fala de mais importante que a gente tem que levar em consideração? Olha só, se tem algum erro, dolo ou coação. E aí quando você vai para o processo, Cibele cobrou dele como condição, você até grifou aqui a palavra condição, condição para o casamento que fizesse um testamento, dispondo para ela toda a parte disponível de seus bens. Então o que acontece? Vai começar uma briga judicial agora porque a família, os filhos, vão tentar tirar Cibele do testamento. E aqui num outro trecho do processo, fala o seguinte, olha, que eles anexaram áudios no processo, esse áudio a gente não teve acesso, mas está escrito aqui, ele falando assim, inclusive ele fala para o André Marques, o Mocotó, o ator e apresentador, ele fala isso para o André Marques e para o Joilson Lopes da Silva, que eu não sei quem é, alguém conhecido dele, o seguinte, o trecho do áudio eu vou ler aqui. Ô irmão, deixa eu te falar uma outra coisa aqui, eu tô há dias para falar e eu me esqueço, cara. Eu preciso cancelar aquele testamento que eu fiz, onde eu botei a Cibele como beneficiária. Então, tem áudios dele falando que queria tirá-la do processo, que tirá-la do testamento. Então, ó, vamos fazer o seguinte, nós já temos a Cibele, acaba de falar, mas ainda não subiu o vídeo pra gente aqui. Quanto tempo mais, Caio, pra gente colocar a Cibele se defendendo, porque dentro de 5 minutos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro Paulo Gustavo. Sim. E daqui a pouco a gente volta com o Louro José, porque é o seguinte, a Cibele, gente, querendo ou não, tá todo mundo falando do Louro José e ela é a outra parte. A gente tem que ouvir o outro lado. E ela acaba de nos enviar um vídeo, né? Ela acaba de publicar esse vídeo e esse vídeo vai ser colocado no ar, o que ela tem a dizer a Cibele, que era a última esposa do Louro José, embora eles estavam se separando. Perfeito? Então, dentro de alguns minutinhos, assim que o vídeo estiver pronto, não vou ficar aqui enrolando até chegar o vídeo, porque mostram que eles estavam se separando. Familiares denunciam que a mulher dele, Cibele Hermínio, o agrediu com socos, pontapés e que o perseguiu com uma garrafa quebrada para atingi-lo. Isso aconteceu dias antes dele morrer. Cibele vai falar agora. Antes, coloca só o trecho curto do Tom Veiga, por favor. Quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma garrafada, veio pra cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costas no chão. E aí foi agressão mesmo. Apanhei como eu não apanhei da minha mãe. Então, olha só... Ele falando que apanhou dela, apanhou da Cibele, a última mulher dele. Ele contando isso para Alessandra, que é a segunda ex-mulher dele, com quem ele já estava se preparando para retomar o casamento. Muito bem. Agora, o segundo trecho do Tom Veiga falando, na sequência, Fabiola Heipert com a Cibele. A Cibele, que é essa mulher que está envolvida no olho do furacão, porque tudo se relaciona a ele e ela, Cibele.
que era a esposa dele, mas eles estavam num processo de separação, mas não assinaram divórcio e ele não tirou ela do testamento. É o nome dela que consta. Ela é herdeira. Ela vai ficar com boa parte dos bens de Tom Veiga. Um advogado convidado aqui pelo Balanço Geral disse há pouco, existe sim a possibilidade de anular o testamento. Existe essa possibilidade, mas tem que provar. Se isso vai acontecer ou não, o tempo dirá. Agora o segundo trecho do momento em que ele desabafa sobre o que aconteceu à noite na casa dele. E ela tinha acabado de tirar um nódulo do seio e ela estava toda costurada. O meu discernimento era só me defender. Eu falei, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela, não podia nem empurrar. Alessandra, apanhei igual um... E ela estava numa de... Você vai falar comigo, nós vamos resolver, não sei o quê. E... Reage, você é um... Você é muito macho pra tanta coisa, reage agora, faz alguma coisa. E eu só fazia me defender, né? Ela tomou meu celular, minha carteira, chave do carro, chave de casa, tudo. Ela escondeu tudo. Eu saí de casa descalço, de short e camiseta, meu amor. Olha só, isso aí é ele contando que foi agredido pela Cibele. Agora, antes da gente mostrar a Cibele falando aqui, vamos ver o que ela vai falar, que ela tem revelações importantes a fazer. Vamos ver as fotos dele, que ele mandou para pessoas próximas, dizendo que foi no dia que ele teria sido agredido por ela. Olha só, essas fotos estão anexadas no processo. Ele fez fotos dizendo que foi agredido. Tem que prestar muita atenção nessas fotos, porque tem a ver com o que a Cibele vai falar agora aqui no Balanço Geral, hein, Fabiola? Tem tudo a ver com o que ela vai falar agora aqui com a gente no Balanço Geral. Olha aí, ó. São fotos das agressões. A Cibele, então, já tá aí pra falar? Coloca, então, desde o começo, o vídeo da Cibele, a mulher do Tom Veiga, e o que ela tem a dizer sobre toda essa confusão envolvendo o nome dela. Cibele, agora no Balanço Geral. Vamos lá. Oi, gente, eu sou Cibele Hermínio, viúva do Tom Veiga. Esse é meu advogado, Edson Sobrinho. E eu tô aqui devido a tudo que está sendo circulado. Eu tava me calando durante esse tempo todo, porque eu tava tentando proteger a minha imagem, a minha família, até os filhos de Tom, né? Afinal, existem já advogados que estão cuidando de um processo que já existe. Mas diante do que está sendo falado, eu vi que há necessidade de eu vir aqui e de eu expor o meu lado, tá? Então, a minha relação com o Tom sempre foi muito carinhosa, muito brincalhona, muito amorosa, né? Nunca houve nenhum tipo de violência de nenhuma das partes. A gente tinha briga normal, como todo casal, né? Mas nada que fugisse do nosso dia a dia, nada que fugisse do controle. Eu sempre tive uma relação muito boa com os amigos. Me surpreende porque eu tenho mensagem deles, eu tenho, né, arquivo de grupos que a gente participava juntos. Então eu desconheço completamente essas coisas que estão sendo faladas. Em relação aos filhos, uma relação normal. E brigamos. O Tom, nesse dia, uma coisa que está sendo circulada, que o Tom foi para casa de amigos, o Tom foi para casa do meu irmão, e eu digo isso para vocês porque a gente tem como provar, o Edson já está juntando isso dentro do processo, né? E posteriormente a isso eu fui para casa da minha mãe. Nunca houve uma separação de fato, tá? Houve uma briga de um casal, como qualquer outro, em meio a uma pandemia, né? Imagino que vocês já viveram isso. E aí a gente, eu fui pra casa da minha mãe pra gente respirar um pouco. Foi isso que houve. Nunca houve data de assinatura de divórcio. Nunca houve essa data. Eu nunca recebi data nenhuma, né? Então, diante disso, de envenenamento, é um absurdo o que estão falando. Nunca houve nada disso. Eu desconheço completamente aquelas marcas, as fotos que estão sendo circuladas nas mídias. Absurdo, nunca houve nada disso. Tanto que não tem BO registrado, não tem corpo de delito, não tem medida protetiva, tá? Então, assim, a única coisa que eu tenho para falar com vocês eu confio na lei, confio na justiça, confio também no laudo do IML.
Vamos lá. Então ela tá dizendo... Ela nega, né? Ela fala nega, ela diz que nunca houve agressão, diz que é uma relação normal, mas então ela tá dizendo que é mentira esse áudio, porque o áudio é o Tom Veiga falando. Não, é assim, o Tom Veiga, ele falou isso para pessoas próximas. Ontem a gente até contou aqui que ele falou para um amigo dele que eu conheço. Ele falou isso, ele mandou esse áudio também, além de amigos, ele mandou esse áudio para Alessandra, que é a outra ex dele. Inclusive, no processo que eu estava lendo aqui, ele pede ajuda para alguns amigos, o que eu faço? Porque ele diz que ela estaria gravando com o celular e aí ela falava, reage, para ver se ele, de repente, batia nela de volta e aí ia ficar ruim para ele, porque ele ia virar um agressor de mulheres. Sim. Né? Tudo isso está no processo, tudo isso tem áudios dele mandando para pessoas próximas e é ele acusando a Cibele. E agora tem a Cibele se defendendo dessa história, né? Esse ponto do processo é importante. Fabiola Heipert, ela teve acesso e ela me mandou aqui esse trecho. Olha só, vem cá, mostra aqui, ó. O problema é que cerca de 8 meses após o casamento, olha o que está escrito, tá? Não sou eu que estou dizendo. Tom Veiga conheceu a face sombria de Cibele, mulher agressiva e ameaçadora, que no dia 4 de setembro de 2020 atentou contra a integridade física do então marido e o expôs a risco de morte, perseguindo-o pela casa com uma garrafa quebrada nas mãos. Então, esse áudio que você mostrou agora consta no processo. Tá tudo no processo, além dela ter mandado para pessoas próximas. Esses áudios estão anexados no processo, assim como as fotos dele machucada, né? Ela falou pra gente hoje que essas fotos aí de repente não condizem com a agressão que ele diz que sofreu, que ele diz que ele foi espancado. Aí ela fala, mas ele foi espancado e ele mostra essas fotos, né? Isso é ela se defendendo, dizendo que de repente não teria tido uma agressão da forma como ele falou. Tá. É a Cibele se defendendo. Fabiola, cobertura completa desse caso você vai ter no Cidade Alerta, tá? Com o nosso querido Luiz Batti, Fabiola Heipert falando desse assunto, trazendo novos áudios, novas informações.